noite a todos. Como sempre digo, é uma alegria quando a gente consegue ir até uma casa espírita, né? E se harmonizar. É tão necessário isso para todos nós, né? E aí hoje, quando me foi solicitado para fazer essa reflexão, aí eu perguntei, dei alguma sugestão do assunto, daí a pessoa me falou, perdão sempre é um assunto bom para a gente refletir, a paciência também, então provavelmente numa próxima vai ser sobre a paciência. Aí eu procurando no Evangelho e outras palestras que eu já tenho, aí eu me lembrei desse livro, não sei quem conhece. Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, que já está na espiritualidade. E ele tem um capítulo todo sobre o perdão. Eu trouxe o livro só para vocês verem, se tem por aí, de repente na biblioteca até. É um livro muito bom para ler, né, para estudar também. Aí eu tomei a liberdade do capítulo 6, que é só sobre perdão, de seguir mais ou menos o que ele traz ali, porque é cheio de evangelho, né? Porque quando a gente vem colocar essa reflexão, sempre a gente se baseia no evangelho, principalmente evangelho e outras obras básicas, né? Aí então eu fiz esse aproveitamento. Vamos ver se a gente consegue aproveitar bastante. Então, é uma reflexão que eu sempre digo, faço para mim, coloco aqui em voz alta para quem quiser me acompanhar na reflexão, usufruir, né? Cada um tem sua vida, às vezes eu posso estar colocando de uma maneira, uma experiência, e a pessoa tem outras, mas tudo enriquece, né? Tá? Então, é o capítulo 6 desse livro, Jason de Camargo, que ele já foi presidente da sociedade, da federação, né? E no passado, quando eu trabalhava aqui, ele vinha no verão, sempre vinha fazer uma palestra, né? Então, talvez tenha gente, o pessoal daqui que conhecia ele pessoalmente, mas de qualquer maneira, foi um espírita trabalhador, e de uma espiritualidade muito presente, assim, muito prática, né? Aí ele nos falando do perdão, que ele começa o capítulo assim, Jesus e o perdão. Então ele nos diz assim que o perdão foi um dos ensinamentos mais importantes que Jesus nos trouxe. Jesus veio como a base da Boa Nova, está baseada realmente no amor. Só que o amor não tem como vivenciar sem o perdão. Por quê? Porque todos nós ainda somos muito imperfeitos e nós toda hora precisamos assim receber o perdão e dar o perdão. Então é uma coisa assim, não é de vez em quando, é diariamente. De uma maneira ou outra, nós trabalhamos o perdão. E antes de Jesus, isso não era considerado, porque vivia-se na lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, não se fazia questão do perdão. Por isso que foi tão impactante as lições de Jesus quando ele veio, né? E Jesus sabia então que o ressentimento provoca na alma humana uma dor, muitos estragos. O ressentimento, quando nós não conseguimos perdoar e guardamos isso conosco, a gente entristece, a gente fica doente, a gente fica imprestável, fica nervoso, fica triste, né? E porque o ressentimento sempre faz muito mal para nós, né? E ele sabia também que o perdão era capaz de libertar-nos das mágoas e desse sentimento. Por isso que ele colocou o ensino do perdão como uma base para que a gente pudesse vivenciar a lei do amor. E Jesus conhecia então bem o nosso atraso moral.
E aí ele estava, quando ele veio, ele sabia, porque ele é o governador do planeta. Então ele sabia perfeitamente quem andava por aqui. E nós não precisamos pensar aqueles que estavam lá com Jesus, porque há uma grande, grande possibilidade que muitos de nós andávamos por lá. Não como discípulos muito perto, mas talvez aqueles que atiravam pedras, que falavam mal, ou só se aproveitavam dele, né? Então, e por isso que então ele nos apontou para cada um de nós o caminho necessário para mudarmos a nossa convivência. Então, esta é a preocupação, essa é a boa nova. Nos dá dicas do caminho para uma convivência melhor. Porque se nós estamos numa sociedade, se nós estamos juntos, é porque nós precisamos aprender um do outro. E como nós todos somos imperfeitos, temos nossas falhas, aí nós temos que lembrar, quando alguém falha conosco, logo ali adiante, ou há pouco antes, eu também falhei com o outro, né? Então, isso a gente tem que guardar na consciência, né? Seus ensinamentos têm como objetivo nos trazer cada dia nos fazer cada dia mais felizes. Então, Jesus não tinha outro critério, outro objetivo, a não ser nos trazer a possibilidade de nós vivenciarmos a felicidade. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, lá pergunta assim, a lei natural e a lei de Deus. Aí diz assim, que é a mesma e a única, porque Deus não tem lei que se muda, ela é imutável e ela foi feita para a nossa felicidade. E ninguém é infeliz a não ser que se afaste dela. Então, quando nós nos sentimos infelizes, desgraçados ou sem sentido para a vida, vamos pensar um pouco, será que a gente não se afastou muito das leis de Deus? Será que eu não tenho alguma coisa ali que eu tenho que estar mudando um pouco mais, né? E seus ensinos, então, foi para nos fazer felizes. Trouxe-nos a boa nova e vivenciou-a. O que é a boa nova? É o Evangelho que ele nos trouxe. O Evangelho não é desse nosso planeta. O Evangelho vem de mundos superiores. Emmanuel diz assim que, quando ele falou para o Chico, né, que quando ele vai, de vez em quando, vai até os mundos superiores, consegue ir lá estudar o Evangelho, ele se vê muito pequenino. E quem de nós não conhece de uma maneira ou outra o Emmanuel, né? Ele tem, assim, interpretações, ele tem reflexões sobre, acho que todo o Evangelho. Tem livros e livros e livros, ele faz as reflexões sobre o Evangelho. E ele se sente pequenino quando ele vai estudar nos mundos superiores, vai estudar o Evangelho, né? Então, nós podemos saber mais ou menos o que tem para frente para todos nós, né? E a boa nova, então, esses dias eu estava lendo que o Chico, um dia, ele foi num lugar e perguntaram para ele, né? E aí, Chico, aquelas pessoas que mais conviviam, quais as novidades, tu que sempre anda muito lá no outro espaço, né? Que ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo material. Quais as novidades no mundo espiritual sobre ensinamentos, sobre estudos? Ele disse, por lá, ainda a única novidade é a boa nova, né? Não tem outras novidades, eles tiram tudo da boa nova. Então, ele nos deu vários exemplos, assim, sobre o perdão, né? E, por exemplo, deixai a vossa oferenda diante do altar.
Ele diz assim, quando vocês estiveres, tu estiveres diante do altar para fazer a tua oferenda, vamos nos lembrar que naquela época era muito comum as pessoas trazerem oferendas e deixavam lá no altar, ficava lá no templo, né, para oferecer para Deus, para se livrar de situações difíceis, de erros que tenha cometido. Então, ele disse assim, se tu vieres com tua oferenda e tu te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, não é nem tu contra ele, se teu irmão tem algo contra ti, larga a tua oferenda ali na frente do altar e vai primeiro te reconciliar com teu irmão, depois tu vem e faz a tua oferta, né? Quer dizer assim, ó, que se nós não fizermos a reconciliação entre nós não conseguimos nem sequer fazer as nossas preces. E a oferenda, ele coloca assim muito como o nosso trabalho. Não, hoje nós não fizemos mais as oferendas materiais, mas nós temos as oferendas da nossa dedicação, da nossa caridade, dos nossos bons pensamentos, daquelas situações onde a gente se abdica de fazer uma maledicência, de pensar mal, né? Então, tudo isso faz parte das oferendas que são agradáveis a Deus. E se elas são, assim, fundamentadas no perdão, e nós não trouxermos conosco essas reminiscências da raiva ou da mágoa, e elas são bem mais ricas ainda. Não nos deixou indicações, ele nos deixou então indicações para seguirmos esses conselhos. Então, a primeira indicação, ele lembra de que todos erram. Todos nós ainda somos imperfeitos e precisamos ter essa consciência, então. E se nós conseguirmos desenvolver essa consciência de que a gente erra como o outro errou, aí não vai ficar tão magoado, tão se sentir tão prejudicado quando alguém é infeliz conosco, né? E não devemos então julgar, para não sermos julgados. Jesus também nos falou isso. O que significa isso? Quem julga é aquele que está de olho e está achando que outro que fez o erro, outro que está errado, né? Isso é julgar. E nós, quando nós erramos, quem de nós não dá um passo em falso de vez em quando, né? Principalmente em família, né? Onde a gente está mais em casa, né? Ali tu fica mais como tu é na realidade. E aí, se a gente não perdoar o outro, como que a gente vai querer o perdão? E a lei de Jesus é essa: fazei ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, baseado nisso, para ver como o amor e o perdão estão juntos, né? Então, se tu fizer isso, tu vais ter assim, mais facilidade de convivência, porque tu mais facilmente vais conseguir ver no outro, o outro falhou, assim como eu falho, o outro teve um engano, né? Não, talvez não esteja bem. Esses sentimentos que a gente tem que cultivar, porque isso nos facilita para a nossa convivência, para não levarmos tudo à ponta de faca, como se diz normalmente, né? Porque daí a gente às vezes se admira, mas tem pessoas que são tão tranquilas, não conseguem enxergar o mal nos outros, né? É porque na realidade elas já têm consciência de que eu não estou aqui para julgar o outro, eu não estou aqui para pensar mal do outro. Eu estou aqui para aprendermos juntos a nos tolerar, a nos suportarmos. Muitas vezes nós vivemos em ambientes onde nós precisamos aprender a nos superar, a nos
tolerar uns aos outros, faz parte do nosso aprendizado, né? Quem de vós não tem pecado, disse Jesus, quando estavam lá na praça querendo apedrejar a mulher, e ainda falaram para ele, o que tu dizes? Moisés manda apedrejar a mulher que teria sido pego em adultério. Era só a mulher que cometeu o adultério, né? Isso que é interessante. E porque na época a mulher também não tinha valor nenhum. E aí, então, ele, se ele fizesse apedreja, porque Moisés mandou, eles iam dizer, vê como ele é, né? E se ele dissesse assim, não tem que apedrejar, aí eles iam dizer, vai contra a lei, né? Então, eles sempre estavam com essas pegadinhas assim para Jesus. Aí, ele disse assim, quem não tiver pecado entre vós, atire a primeira pedra. Né? Vê que inteligência isso, né? Aí quando ele foi escrevendo no chão, e aí quando ele se levantou não tinha mais ninguém lá. E aí ele perguntou para a mulher, ninguém me condenou? Aí ela disse, não, ninguém me condenou. Daí ele disse, eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Então, isso é uma das coisas importantes no perdão, que nós temos que aprender, que muitas vezes não é que eu tenho que tolerar do outro constantemente erros em cima de mim. Não, mas eu preciso não guardar ressentimento, né? E essa frase é só, eu te perdoo, mas eu não concordo com a tua atitude. Porque como mesmo Jesus dizia, Deus, o Pai não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa, né? Não é a doença que é o problema é o doente que precisa ser atendido, né? Então, nós precisamos olhar sempre como irmãos nossos, todos os que conosco convivem, que precisam, como nós, do perdão para não viverem no ressentimento, porque muitas vezes tu pede assim, tu pede perdão para alguém, ele sai, eu não vou te perdoar, e não sei o quê. O problema passou para aquela pessoa que não te perdoou, mas tu te libertou. Ou então, se tu tens que dar o perdão, e a pessoa nem quer saber, ou não quer aceitar o perdão, é a mesma coisa, mas o importante é a gente se libertar, porque se a gente ficar amarrado, o Jorge Larraque diz assim, né, se tu queres voltar assim, te amarrar bem com o teu inimigo, não perdoa ele, porque é com certeza que na próxima tu volta com ele, e bem próximo. Né? Então, se a gente quer realmente não ter que voltar com aquela pessoa, naquela situação que ela está no momento, aí nós temos que aprender a perdoar. Senão nós não vamos conseguir, nós vamos se amarrar e vamos voltar de novo. Né? Porque quantas vezes então eu devo perdoar? É sempre. Né? Quando Pedro perguntou, disse que Pedro tinha sérios problemas com a sogra, né? E aí ele perguntou, quantas vezes eu devo perdoar, mestre? Aí, até 7 vezes, porque no Antigo Testamento tinha muito essa história de 7, mas ele significa um infinito para eles, né? Aí eles não digo até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa, não é o número de vezes de perdão, cada ofensa tantas vezes, né? Então seriam 490, né? Mas se 490 não for que chega, vamos dobrar a dose, né? Então é bem assim, né? Então só pensar assim, perdoar não é esquecer. O que nós temos de fazer, por exemplo, se nós esquecêssemos uma maldade, uma ofensa que nos foi feita, nós dávamos a chance de que isso se repetisse de novo, né? Eu me lembro de um livro do Sérgio Lopes, aí ele diz assim que
Se, por exemplo, o Holocausto fosse esquecido, ele poderia ser revivido de novo, né? Poderia acontecer de novo. Como ele impactou a humanidade e a humanidade pensou sobre isso, e aí então ele, com isso, não é mais admitido hoje, né? Mas, ao menos oficialmente, né? Mas, então não é esquecer, porque esquecer é Alzheimer, né? Agora, o que nós precisamos é não guardar ressentimento, não guardar rancor. Que se nós guardarmos o rancor, é questão assim, ó, nós, cada vez que lembramos coisa, nós ressentimos de novo. Ressentimento é isso, sentir novamente. E isso vai nos prejudicando. E isso vai nos trazendo todo elemento para nós entrarmos numa mágoa, numa depressão, numa situação de não conseguirmos mais nem enxergar ou escutar aquela pessoa. Imagina nós vivendo em comunidade, né? E então, conceder o perdão significa, então, que a gente perdoa, mas não concorda. E isso ali a gente muitas vezes tem que dizer, principalmente quem tem um encargo de cuidar de outras pessoas, pais com os filhos. Se só, perdão, mãe, tá, eu te perdoando. Aí lá adiante já está fazendo de novo, né? Então, não, eu te perdoo, mas não concordo com a atitude que tu tomou. Te perdoo porque te amo, porque eu sei que tu ainda está em formação, ou porque tu não está bem, e porque eu também ainda erro, né? Agora, eu não posso concordar com a maneira como tu agiu. Isso que é realmente perdoar. E isso não nos tira, aliás, nos tira a situação de nós termos a responsabilidade sobre aquele ato que a pessoa cometeu. Nós fazemos a educação dessa pessoa, né? Nós damos o nosso recado no sentido de que ela possa se ligar nisso e possa sempre celebrar quando ela está diante de uma situação muitas vezes grave, mas que precisa, se eu não perdoar, eu vou ficar sempre de mal com a pessoa, né? Às vezes a gente é prejudicado ou prejudica alguém de uma maneira muito forte, né? Aí então, nós usando esse critério, eu te perdoo, mas eu não concordo com tua atitude, então muda de atitude, não faça mais isso. E isso também nos ajuda no nosso auto-perdão. Quantas vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar que a gente errou? E dói isso. E a falta do auto-perdão, a gente se perdoar a si mesmo por suas fraquezas, isso nos deixa numa baixa autoestima. E a baixa autoestima é caminho para a gente ficar doente, para a gente guardar sentimentos ruins, para a gente se desprezar, né? Para a gente não se esforçar mais e assim por diante, né? E o não perdão, então, ele provoca energia negativa e rancorosa conosco, né? Se nós não perdoamos, não sei se vocês têm vivência de pessoa que não consegue perdoar certas pessoas. Ela sempre acha e fala, tu até tem que parar de conversar sobre o assunto porque não tem jeito, né? Tem pessoas que não tem jeito porque ficam naquela tecla e parece que aprofunda cada vez mais. Então, esses casos, gente, a oração é o melhor, né? Sentimentos de amor, de benevolência com a pessoa, porque essa pessoa está muito doente, né? E às vezes são pessoas que passam a vida trabalhando no bem, trabalhando na igreja e fazendo isso, fazendo aquilo, mas não conseguem superar situações, principalmente familiares, né?
Então, esse não perdão, ele desequilibra também a nossa harmonia de convívio e nos trazem, então, compromissos sérios e dolorosos para o futuro. Aquilo que eu falei, vai nos amarrar. E nós vamos voltar de novo para fazer esse aprendizado que não fizemos antes. Não é castigo, Deus não castiga, Deus dá oportunidade para refazer. E Jesus nos ensinou o perdão porque sabia que já temos plenas condições, então, para perdoar. E nós, às vezes, achamos, eu não consigo, essa eu não consigo perdoar. Não, se Jesus nos ensinou, nos aconselhou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, é porque Ele sabia que nós já estávamos em condições de fazer isso, né? Imagina, há 2000 anos, Ele nos ensinou isso. E nós, hoje, ainda estamos na luta com essa situação, né? Então, a quem a gente deve perdoar? Aos amigos e aos inimigos. Não é só perdoar. Aliás, tu sabe que às vezes é mais difícil perdoar um amigo do que um inimigo? Porque aquilo dói mais, né? Porque a gente acha assim, mas não é possível, né? Não, eu não sei, eu estou falando de mim, né? Que fulano tenha feito isso, né? Mas baseado em quê? Não sei o que, né? Agora, se é um inimigo, diz, bom, eu já sei que não gosta de mim e não quer meu bem e não sei o quê. Parece, mas não sei qual é o mais grave. Mas que dói mais é quando a gente precisa perdoar um amigo. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo fazer, né? E Jesus nos deu esse exemplo. Por exemplo, Pedro que viveu com ele aqueles 3 anos, que ele foi preparando ele para a chefia do apostolado depois, né? Para chefiar os outros, para coordenar. Chefiar não, coordenar. E ele traiu Jesus 3 vezes, mas Jesus não o abandonou. Jesus olhou para ele e Pedro se lembrou e chorou, né? Por quê? Porque Pedro realmente tinha esse sentimento jamais amadurecido dentro dele, né? Como acontece conosco às vezes, por que eu fui fazer isso, né? Como que eu me descuidei ali? Não acontece assim às vezes com a gente, né? Jesus perdoou Judas também, Judas que foi infeliz primeiro em entregar Jesus, pois mais infeliz ainda se tirando a própria vida no desespero. E Jesus foi em busca de Judas para ajudá-lo. Eu estou indo em busca do meu amigo, quando ele já estava de volta como espírito, né, com seu corpo espiritual. E perguntaram, mas onde tu vais ir? Eu estou indo em busca do meu amigo que foi infeliz, né? Foi lá em busca de Judas. E quantas injúrias, quantas calúnias Jesus sofreu, quantas vezes ele passou por essas situações, como a situação da mulher que ia ser apedrejada, que eles tentavam pegar ele para entregá-lo, né? E ele sempre superou tudo. E lá na cruz, quando estava quase expirando, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós estávamos todos incluídos nisso, gente. Então, quando a gente acha assim que a gente não consegue se perdoar, a gente se lembra, mas Jesus disse que nós não sabemos muitas vezes o que estamos fazendo. Por que estão fazendo? Então, nós também estamos incluídos naqueles que não sabem o que fazem, né? Isso para nos dar força, para nos dar coragem. O Simão Pedro de Lima, ele diz assim, que se fosse conosco, quando estivesse lá, nós íamos dizer, pô, esses desgraçados, eu fiz tanto bem, não sei o quê. Essa é a nossa atitude, né? Agora me abandonam, agora fazem tudo isso comigo. Mais ou menos assim nós agimos, né? E ele não, ele disse, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem.
né? E aí, quando a bondade, o Jason de Camargo tem uma frase que eu achei tão bonita, que ele diz assim: a bondade repara a falta, o remorso destrói a alma. Não vamos esquecer, né? A bondade renova, repara a falta. E o remorso, então, destrói a alma. Por quê? Porque traz a mágoa, traz aquela situação ruim que nos leva a sermos piores ainda, porque nós vamos nos machucando, nós vamos machucando os outros, né? E a gente deve perdoar sempre, né? Eu já vi que já estou passando do horário de novo, mas uma coisa que eu queria ainda colocar ali, o perdão em família. A paz no convívio familiar é crucial para a nossa evolução e resgate. Não vamos nunca esquecer isso. Vivenciar a paz dentro do lar. Isso ajuda para que todos juntos possamos crescer melhor, né? Então, e sempre vai ter erros, como eu falei antes, que em casa a gente está em casa, entre aspas, e a gente muitas vezes põe as mãos pelos pés, que a gente fala, né? E aí nós precisamos ter sempre essa disposição, não para aprovar o erro do outro. Eu te perdoo, mas não concordo como tu fez, né? Quer dizer, eu não vou guardar na mágoa. Eu sei que tu foi fraco nessa hora, né? Quem de nós não gosta de ouvir isso quando errou, né? A gente ainda muitas vezes, mas não é possível que eu tenha feito isso. Eu ainda estou fraco, eu ainda estou ignorante, eu ainda sou imperfeito, né? É para a gente, de vez em quando, também se lembrar disso, né? A conquista e o exercício do perdão no âmbito familiar é um ato de aperfeiçoamento dos membros do grupo. E por quê? Porque nós temos que nos lembrar que a nossa reencarnação é planejada no mundo espiritual. Ninguém, a cegonha não traz nenê para lugar nenhum de maneira errada, nenhum endereço errado. O Richard Simonetti que falava assim, né? Porque nós nascemos, como dizia o Chico, nós nascemos no lugar certo, na família certa, com os irmãos certos, com os pais certos, no tempo certo, e nós que temos que começar a nos acertar, né? Porque a gente tem o resgate como uma misericórdia divina. Deus nunca vai nos negar. O lar é um excelente lugar para resgates do passado longínquo. Às vezes a gente não consegue entender como que essa situação difícil que não passa, não sei o quê, porque parece que todos querem se amar, mas toda hora estão se espinhando, né? É que são coisas lá do passado, de muito longe, que estão aparecendo e que têm que ser refeitas, né? Então, um dos segredos para a gente conseguir perdoar melhor é ver o outro com o coração predispõe para o verdadeiro perdão. E quando perdoamos e somos perdoados, a nossa vida se transforma. Mas antes de encerrar, que já passou o horário, mas tem no capítulo 10 do Evangelho, tem uma mensagem no item 14, que eu gostaria, quem tem o Evangelho em casa, ler depois toda a mensagem, é muito bonita, do Espírito Simeão. Não consigo abrir agora. Mas eu vou ler só o finalzinho dela, tá? Não vou ficar lendo muito tempo. Aqui, ó. Ele é de Simeão, que diz assim: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho
não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, por Deus, 1862. E assim nós temos assim muitas coisas ainda, mas que eu já coloquei como título da reflexões sobre perdão, porque é muito extenso, não dá para a gente falar de tudo, né? Mas eu acho que assim, dando umas lembrancinhas, né? Todos nós vamos conseguir nos reencontrar no assunto e repensar. Tá? Então, a todos, uma noite de paz, cheguem bem em casa, vai ter o passe agora, né? E que Jesus nos abençoe a todos.